Bom dia, irmãos, que alegria estarmos juntos aqui essa manhã, mais uma vez, para esse domingo especial. Hoje a gente vai ter um culto onde o Eduardo vai fazer a pregação para nós, também o Thiago e o Edson vão nos guiar no louvor e na adoração a Deus. E eu queria te encorajar a já separar o seu alimento e a sua bebida para que a gente possa ceiar juntos hoje após a pregação. E hoje vai ser um culto também especial porque hoje no dia 3 a gente está fazendo em todas as igrejas de Cristo do mundo um aviso sobre a comunicação que queremos construir enquanto igreja. E eu quero te encorajar a ficar prestando atenção de fato nesses avisos, porque nós não só vamos falar do que vai acontecer, do que está acontecendo no mundo, mas vamos falar também de novidades e surpresas para a nossa igreja aqui em Brasília, que eu tenho certeza que você vai gostar e se encorajar. Então fique conosco até o fim, participe no chat ao longo do culto, para que a gente possa ter um ótimo momento aqui essa manhã. E antes de passar a bola para o Edson e para o Thiago, gostaria de fazer uma oração com todos nós. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, obrigado por essa família incrível que o Senhor nos deu e que hoje podemos aqui glorificar e adorar o Seu nome, Pai. Eu oro tanto, Pai, para que esse culto suba ao Senhor, Deus, como um aroma agradável. Eu oro muito, Pai, para que, não importa se estejamos na nossa casa, com as nossas famílias ou sozinho, mas que os nossos corações estejam voltados para cultuar e adorar o Senhor, meu Pai. Por favor, Deus, eu oro muito para que as palavras, os louvores e tudo que vai ser dito faça morada em nosso coração e que a gente possa tomar decisões profundas para, de fato, estarmos mais intensamente contigo e vivendo cada vez mais intensamente o Teu reino. Cuide do nosso culto e de todo o resto de nossa semana. Para a Tua honra e Tua glória eu oro. Amém. Bom dia a todos. Esse é o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Queria chamar todos a se entregarem de fato nesse louvor, colocarem seus corações diante do Deus eterno, nos aproximando do trono da graça com toda a confiança, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, se sacrificou por nós, para que o véu fosse rasgado, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando ao nosso Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora era apagada agora brilha, em cada dia brilha mais. Só pra te adorar, adoro e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora era apagada agora brilha, e cada dia brilha mais.
nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Cantem, pois, em alta voz, cantem para a multidão, sua palavra e sua paz, sobre Cristo e seu perdão. Aleluia, 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 sobre sua cruz, de seu sangue, seu viver, cante sempre, cante até sua face poder ver. Deus, razão do meu cantar, nós os servos, ele o rei, sua igreja vai mostrar sua vida e seu poder. Justiça e compaixão, sempre o mesmo é o Senhor, soberano, todo ver, o louvamos com temor. Dias passam, noites vão, busca a Deus de coração, viva intensamente assim, até do céu morar enfim. Vamos cantar ao Senhor, unidos em uma nova canção, louvando todo o nosso ser, todo o nosso coração, unidos onde quer que estejamos. Unidos vamos cantar e celebrar, Deus nos deu mil motivos para o adorar. Unidos vamos cantar e celebrar, Deus nos deu mil motivos para o adorar. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção, cantar ao Senhor com muita devoção, cantar ao Senhor com todo o coração. Soberano é o Senhor, quem nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos veio. Soberano é o Senhor, quem nos escolheu e derramou seu amor quando Jesus nos deu. Vamos cantar ao Senhor uma nova canção, cantar ao Senhor com muita devoção, cantar ao Senhor com todo o coração. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Sua palavra é luz a nos guiar, nos revelando Jesus e como nos salvar. Unidos vamos cantar, unidos vamos cantar, unidos vamos cantar e celebrar. Deus nos deu mil motivos para o adorar.
bom e agradável termos amigos e irmãos. Oh, tão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem ao Senhor com alegria, povos de toda a terra. Louvem o Senhor com canções e gritos de alegria. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão, como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Alegria, alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão, comunhão, vinho e pão. Amém, amém. Agora vamos todos ouvir a palavra de Deus. Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E eu queria convidar todos agora a estudarmos um pouco da Palavra de Deus. E o tema de hoje que nós vamos conversar nos próximos minutos será sobre o movimento viral. Então, se você tem aí entre 20 e 30 anos, talvez você tenha uma boa noção sobre aquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Se você está ali na faixa dos 30, 40 anos, né, talvez você esteja aí um pouco duvidoso sobre o assunto que nós vamos tratar aqui nessa manhã. E se você tem mais de 50, certamente você deve estar pensando que vamos falar sobre o Covid e a pandemia. Mas fique tranquilo que nós não vamos falar sobre isso nessa manhã. E eu queria começar definindo o termo viral. O termo viral ele é utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet, sejam vídeos, textos, imagens, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes reações. Ou seja, é algo que alguém disponibilizou na internet, seja um vídeo, um texto, uma imagem, e de repente, de uma forma surpreendente, centenas de pessoas, milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas começam a curtir e a compartilhar esse conteúdo. E de repente essas imagens, esses vídeos, esses textos chegam a lugares inesperados, em lugares mais absurdos possíveis. E mais, gera reação nas pessoas, mudam o comportamento das pessoas. E eu queria deixar aqui um exemplo que com certeza você já viu esse viral recentemente.
preocupe, eu falei com o Robert recentemente, ele passa bem, tá bom? Não precisa ficar preocupado com isso. Esse é só mais um exemplo de um viral muito conhecido, que com certeza você já viu um vídeo muito parecido com esse. Mas para você ter uma ideia sobre o que tem acontecido no mundo da internet, o que tudo isso tem gerado, um sujeito, ele não sabe dançar. E quando ele tenta dançar, todo mundo dá risada da cara dele. Aí ele está trabalhando lá no Vietnã e um amigo diz para ele: por que você não faz aquela dancinha ridícula que você costuma fazer e eu vou gravar e a gente manda para os nossos amigos verem você dançando aqui no Vietnã? E de repente, todo mundo começa a curtir e a compartilhar esse vídeo. E o cara tem uma ideia: por que não viajar o mundo fazendo a dancinha nas maiores e mais variadas partes do globo? Consequência: empresas começam a contratar esse sujeito para viajar o mundo e fazer a sua dancinha nas mais diversas partes do mundo. E mais, pessoas começam a conhecer e a imitar o sujeito com a sua dancinha ridícula. E chega um ponto desse sujeito ir em determinados lugares e antes dele começar a dançar, as pessoas já reconhecem ele, o cercam e começam a dançar na frente dele. Dá só uma olhada nesse outro vídeo aí. Esse é um bom exemplo do que é um viral. Alguma coisa que é colocada e que é de repente não só compartilhada por milhares de pessoas, mas começa a gerar um novo comportamento. Inúmeros outros vídeos são gravados por pessoas fazendo a mesma dancinha. Esse vídeo que eu mostrei para vocês é de 2012. E só esse vídeo no YouTube já tem mais de 50 milhões de visualizações. E ele percebeu que era impossível chegar num lugar e conseguir fazer a sua dancinha sozinho. Então ele começou a ensaiar com outras pessoas essa dancinha antes de gravar. E ele está há 10 anos viajando o mundo, fazendo a sua dancinha e não aprendeu ainda a dançar. Mas quando você para pensar no que aconteceu no primeiro século, nós não temos rádio, nós não temos televisão, nós não temos internet, mas nós temos um movimento viral. Porque um judeu nascido em Belém, criado em Nazaré, a periferia da periferia do nada do mundo, que era o Império Romano naquela época, morre crucificado em Jerusalém por volta do ano 30, e cerca de 60 a 70 anos depois, antes da virada do século, o nome desse indivíduo já era conhecido por todo o Império. Comunidades de discípulos já estavam estabelecidas nas principais cidades do Império. Você já parou para pensar e perceber que o Evangelho é um movimento viral no primeiro século? E tudo começa em Jerusalém, quando uma comunidade de discípulos
ela vive de maneira viral, ela vive de maneira contagiante. E eu queria convidar você para perceber a descrição que Lucas faz dessa comunidade lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente novos seguidores, diariamente novas curtidas, diariamente gente compartilhando o Evangelho com os seus vizinhos, com os seus amigos, com os seus familiares. Diariamente essa comunidade fazendo diferença na cidade, consequentemente na região e posteriormente em todo o império. Agora, quais são as bases de um movimento viral? Quais são os alicerces que fundamentam uma comunidade viral? Porque hoje em dia nós temos muitas igrejas da moda. É diferente você começar e ter uma igreja da moda. Basta você ter um lugar bem legal, basta você ter uma banda bem legal, você ter uma pregação bem animada, um pregador tipo comediante, aonde todo mundo se diverte, e de vez em quando ele faz o povo arrepiar, e no final ele tem que fazer o povo chorar. E aí você vai ter uma igreja da moda. Mas não necessariamente uma igreja, uma comunidade que transforme vidas com o Evangelho. E essa comunidade que nós estamos falando, lá do primeiro século, não é uma igreja da moda. É uma comunidade que transforma homens e mulheres a partir do Evangelho. Quais são as bases dessa comunidade? O verso 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Portanto, são 4 as bases dessa comunidade viral que impacta a sua cidade, a sua região e posteriormente todo o mundo. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E o que significa isso? Será que os apóstolos tiveram uma revelação especial? Será que eles começaram a ensinar coisas que nunca antes haviam sido ensinadas? Não. O que a gente vê aqui é uma comunidade que tem no seu centro a palavra de Deus, que tem no seu centro o ensino, a compreensão e a obediência da palavra de Deus. Hoje nós temos inúmeras comunidades que têm no seu centro o arrepio e não a palavra, no seu centro a experiência pessoal e não os princípios da palavra de Deus, que tem no seu centro ideologias, mas não o Evangelho. Hoje vivemos uma crise, a crise da centralidade de Cristo. Nós temos hoje inúmeros pregadores que sutilmente têm abandonado a doutrina central do cristianismo, que é a unicidade de Cristo. Eu tenho notado que existem pregadores que falam sobre a necessidade da igreja ser bondosa, da necessidade da igreja ser caridosa, a necessidade da igreja participar dos movimentos sociais. E esses pregadores não falam mais da cruz, não falam mais de Cristo como sendo o único caminho. Eles não falam mais da necessidade do ser humano para ser transformado de dentro para fora, compreender o que aconteceu na cruz. Por quê? Porque eles não acreditam mais que a cruz seja o único caminho. Essa é a verdade. Você precisa ficar atento a isso. Comece a ouvir aqueles que você escuta pela internet, pelo rádio, pela televisão, atento a isso. O que esse indivíduo pensa acerca da cruz? Há quanto tempo ele não elabora um pensamento aonde a cruz seja o centro e ele diga expressamente que não existe outro caminho para a reconciliação com Deus a não ser através daquilo que Jesus fez na cruz?
E para chegar a essa conclusão, você tem que tirar a ideologia do púlpito e devolver a palavra para o púlpito. Para você chegar a essa conclusão, você tem que tirar o discurso de autoajuda dos nossos púlpitos e recolocar a palavra no centro dos nossos púlpitos. Esse ensino dos apóstolos é a palavra grega didaquê. O que os apóstolos faziam era a releitura dos ensinamentos do Antigo Testamento sob a perspectiva do ensino de Jesus. Eles não estavam apresentando nada de novo. Eles estavam relendo o Antigo Testamento à luz da obra de Cristo, pegando os princípios e valores revelados por Deus no Antigo Testamento e enxergando esses princípios e valores através dos óculos da obra de Cristo na cruz. O didaquê era tempo de integração da razão à fé. Era tempo não de arrepio, mas de compreensão. Não da experiência, mas de absorção das informações dadas por Deus na palavra e a percepção das implicações disso para a vida. Era tempo de integrar a razão à fé. Ouvir, compreender, perceber as implicações e praticar. É isso que acontece em alguns momentos históricos e é isso que gera uma transformação não só no indivíduo, mas na sociedade. E é interessante que às vezes, através de ideologias, existem pastores tentando levar as suas comunidades a assumirem a responsabilidade de transformar a sociedade. Enquanto que exemplos bíblicos e históricos mostram que quando homens e mulheres redescobrem a autoridade das Escrituras, as suas vidas são transformadas e eles se tornam agentes de transformação na própria sociedade. É o que acontece com o rei Josias no século 7 a.C., quando um trecho das Sagradas Escrituras é redescoberto numa reforma do templo e é trazido até o rei. Quando alguém lê o texto para o rei Josias, sabe o que acontece? O rei Josias rasga suas vestes em símbolo de arrependimento. E ele começa uma grande reforma na sua nação. Uma grande reforma que vai libertar homens e mulheres da idolatria, vai libertar homens e mulheres da opressão, vai libertar homens e mulheres da corrupção. Mas tudo começa com a redescoberta da palavra. E é isso que acontece também nos tempos de Neemias e Esdras. Neemias é aquele indivíduo que lá no século 5 a.C. vai até Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Mas de nada importa a cidade estar bonita se homens e mulheres estão corrompidos, se homens e mulheres estão envolvidos por práticas que não condizem com a razão pela qual Deus os criou. Então o que acontece? Num determinado momento, Neemias reúne todos os homens e mulheres de Jerusalém e Esdras lê a palavra de Deus. E em Neemias capítulo 8, o povo começa a ler a palavra de Deus no nascer do sol e ao meio-dia o povo todo ainda está atento ao que está sendo lido. E detalhe, de pé, numa região que faz calor e não tinha ar-condicionado, todo mundo atento ao que estava sendo dito. E impressionante, o que acontece ali é uma revolução social, uma revolução econômica. As implicações daquela leitura naquele dia mudam a maneira com que as pessoas se relacionam umas com as outras economicamente. Muda a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras na sua família. Muda a atitude de marido para com esposa, de esposa para com marido, de pais para com os filhos. Mas na própria história, quando aquele monge chamado Martinho Lutero, lá no século XVI depois de Cristo, descobre nos porões do monastério um pequeno livro, a Carta de Paulo aos Romanos. E ele começa a ler, e quando ele chega no trecho da carta que diz assim: o justo viverá pela fé. Martinho Lutero tem o seu coração aquecido, a sua mente iluminada, e uma grande transformação começa a acontecer, uma transformação viral. O que Martinho Lutero começa a viver, ele transmite para outros, que transmite para outros, que transmite para outros. E nós temos a reforma protestante que varreu a Europa naquela época, atingiu os Estados Unidos, e se nós estamos aqui hoje, é porque Martinho Lutero um dia redescobriu a autoridade das Escrituras na sua vida. E qual que é o centro de tudo isso? É a redescoberta da Palavra de Deus. Não a redescoberta da Palavra de Deus no sentido de você descobrir um exemplar da Bíblia em papel lá no criado mudo, lá do lado da sua cama.
Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre você redescobrir a autoridade das Escrituras na sua vida. Voltar a ouvir a palavra de Deus como autoridade na sua vida. E isso vai fazer com que nós estejamos nesse grupo seleto. Uma segunda base desse movimento viral são os relacionamentos significativos. O reencontro da palavra de Deus faz com que pessoas amem a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O verdadeiro avivamento não é um avivamento verticalizado, que só gera arrepio, arrepio e arrepio. Não. O verdadeiro avivamento reconecta homens e mulheres com Deus. E quando homens e mulheres estão reconectados com Deus, eles se tornam mais afetivos e amorosos para com aqueles que estão ao seu redor. Talvez fique mais claro para entendermos isso quando nós percebemos que o termo utilizado por Lucas, lá em Atos 2:42, que se refere à comunhão, é o termo koinonia, que significa aquilo que se torna comum. O tornar comum da comunidade no primeiro século é muito mais profundo do que você postar no seu Facebook ou no Instagram o que você faz no seu dia a dia. Se você fizer uma busca naquilo que nós chamamos de imperativos de mutualidade na Bíblia, muito usados pelo apóstolo Paulo, você irá compreender quão profundos são os relacionamentos nas comunidades de discípulos no primeiro século. Por exemplo, Paulo diz: sirvam uns aos outros. Saia da sua zona de conforto e faça alguma coisa prática e concreta para com o seu irmão. Levem os fardos pesados uns dos outros. Quando você pergunta para alguém, por exemplo, tudo bem com você? E ela responde para você, bom, na verdade, não está tudo bem não. Você teria umas 2 horas para ouvir o que eu tenho a dizer? Qual que é a sua atitude? Você para, ouve e depois serve essa pessoa? Sujeitem-se uns aos outros. Isso é uma coisa que nós temos falado bastante aqui na igreja. O perigo dessa cultura autônoma, essa cultura individualista, essa cultura onde eu sou o dono da minha própria vida e eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. E Deus fala comigo e a minha experiência pessoal prevalece sobre tudo. Para com isso. A palavra de Deus nos convida a vivermos um relacionamento de sujeição mútua. E você precisa ter pessoas a quem você se submeta. Você precisa ter pessoas que têm autoridade sobre a sua vida para dizer para você que você está errado nisso, que você tem que repensar suas atitudes, sim. E isso vai construindo relacionamentos significativos. Suportem-se uns aos outros. Paulo está dizendo que como cristãos nós precisamos estar atentos e perceber irmãos e irmãs que estão atravessando momentos difíceis e que precisamos de alguém que entre por baixo e os escore, os apoie, os dê suporte. Aconselhem-se uns aos outros a partir de princípios e valores da palavra e tantos outros como esses. E só quando a gente compreende toda a dimensão desses relacionamentos é que podemos viver o que o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Construir relacionamentos significativos com irmãos e irmãs de caminhada cristã, amigos e amigas espirituais, desemboca nisso. O difícil não é chorar com os que choram. Você sabe qual é o grande desafio para saber se um relacionamento é de fato significativo? É se você se alegra com o sucesso do outro. Se você consegue olhar para dentro de si e ver o outro tendo sucesso e você dizer assim: eu estou feliz por ele, eu estou feliz pelo sucesso dele, eu estou feliz pelo progresso profissional que ele está tendo na vida dele, eu estou feliz pelo casamento dele. Relacionamentos significativos desembocam nessa experiência. E quando a gente se torna capaz de chorar um com o outro nos momentos difíceis e se alegrar um com o outro nos momentos de vitória. E eu vou pular aqui o terceiro ponto, que é o partir do pão, e já a gente volta a falar nisso. E eu vou para o quarto alicerce desse movimento viral, que são as orações. Em outras palavras, a dependência de Deus.
Essa é uma comunidade que tem a palavra de Deus no seu centro, que tem relacionamentos significativos e que vive na dependência de Deus. A oração se tornou, na nossa cultura individualista hoje, uma espécie de saque, serviço de atendimento ao cliente. E eu fico imaginando como eu iria me sentir se a minha filha tivesse uma lista de coisas para me pedir e todo dia de manhã ela me ligasse para repetir essa mesma lista. Você já se colocou na posição de Deus nesse sentido? Nós precisamos redescobrir a oração como um meio de nos relacionarmos com o Pai e conhecer mais profundamente o Pai. Porque quando você dialoga com o Pai, quando você fala com o Pai, você fala sim das suas dores, você fala sim das suas aflições, mas o centro não é a lista de pedidos. O centro é: Pai, eu quero estar com você. Eu quero ouvir a sua voz, Pai. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a dizer a respeito disso, desse e daquele assunto. Pai, eu estou ligando para dizer uma coisa. O Senhor é importante para mim. Eu te amo. É isso que constrói uma relação genuína de oração com Deus. Fé, nos dias de hoje, se tornou sinônimo de eu conseguir mudar Deus, de eu colocar Deus na parede e fazer com que Ele faça aquilo que eu quero. Mas sabe o que é fé? Fé é a confiança absoluta em quem Deus é. Fé é a confiança no caráter do meu Pai. Fé é estar diante de uma situação e dizer: Pai, eu não consigo entender o porquê, mas uma coisa eu sei que o Senhor é bom e eu confio no teu caráter. Fé é o que os amigos de Daniel fizeram ao dizer àquele rei da Babilônia que queria jogá-los numa fornalha. Eles disseram: se Deus quiser nos livrar, nós vamos louvá-lo. E se Ele não quiser nos livrar, nós vamos louvá-lo do mesmo jeito. Fé é o que essa comunidade viral do primeiro século tem ao orar lá em Atos capítulo 4, quando ela está diante da primeira perseguição que eles recebem. Eles não pedem na sua oração: Deus nos livre da perseguição. O que eles falam lá em Atos 4 é: Deus nos fortalece para que a gente continue testemunhando em meio à perseguição, em meio às adversidades, em meio às dificuldades. Esse é o modelo de oração dessa comunidade viral. Uma comunidade centrada na palavra, uma comunidade que desenvolve relacionamentos significativos, uma comunidade que ora numa cultura de relação amorosa com o Pai, de dependência com o Pai, de confiança no caráter do Pai. Mas existe um momento significativo nessa comunidade, que é o partir do pão. E esse é um momento tremendo que faz toda a diferença na dinâmica dessa comunidade viral. De nada adianta você ter a centralidade da palavra, de nada adianta você ter uma igreja que vive a comunhão do jeito que eles viviam, de você ter uma comunidade que ora, se você não tem o impacto da cruz. E o partir do pão nos remete até a cruz. E o impacto da cruz para essa comunidade era algo que ao mesmo tempo trazia um desconforto e uma tristeza, mas era também a certeza de que eles viviam a partir daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida daquela comunidade. Em Atos 2, 23, nesse mesmo capítulo, o apóstolo Pedro foi muito claro ao dizer para todos que estavam em Jerusalém, na primeira mensagem sobre a cruz, através da qual 3.000 pessoas vieram se tornar discípulos de Cristo. Pedro diz: vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram Jesus, pregando na cruz. E a partir do momento que essa comunidade começa a se reunir em torno da palavra, em torno da comunhão e em oração, eles também estavam relembrando sempre daquilo que foi feito na cruz. Eles estavam celebrando, sim, essa tristeza de terem matado o Senhor Jesus, por conta do próprio pecado que estava no coração deles. Mas eles estavam também tendo a oportunidade de viver a graça e o perdão. O partir do pão nos leva até a cruz, e a cruz nos leva a compreender que foi pago um preço muito alto por mim e por você.
E eu convido você a refletir nessa mensagem que viralizou, atravessou os séculos e chegou até mim e você. E a juntos partirmos o pão e tomarmos do vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus, oferecidos por Deus para a nossa redenção. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. De joelhos eu me entrego a ti. Quebrantado faço meu clamor. Seu amor dura para sempre. 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 Aleluia, aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Obrigado, Edu, pela pregação. Obrigado também, Edson e Thiago, por nos servir e servir a Deus também com esse louvor que tivemos. E eu queria agora dar um aviso muito especial à nossa igreja, porque é um aviso que está sendo dado de Xangai a Los Angeles. Todas as igrejas do nosso movimento mundial estão recebendo as mesmas informações que eu vou passar aqui para vocês agora. E a gente espera que você se sinta muito encorajado com tudo que está sendo feito para que a gente possa se comunicar melhor enquanto igreja mundial. Então, para quem lembra dos mais antigões aí, né, antigamente a gente tinha algumas ferramentas que nos ajudavam a manter a conexão. Desde o KNN, aqueles boletins e revistas que vinham lá da igreja de Los Angeles. Mais recentemente tem o ICOC Hot News, o Disciples Today. São todos canais que nos ajudam a se conectar. E o vídeo que eu vou passar aqui agora para vocês é um vídeo produzido pelo canal Keidogo, que é uma das novas ferramentas que a nossa Igreja Mundial tem desenvolvido para que a gente possa manter essa conexão. Hey family, I'm Zach Fazio with the Kidogo YouTube channel. We want disciples to know where they can go online to find information and resources for our churches. So please, share this video with your church to help your members stay informed.
First, there's disciplestoday.org, the official website for the ICOC. Disciples Today is a portal to find all kinds of resources made for disciples. For example, click the resources section to find downloadable podcasts, Bible talks, Christian professional workshops, and an app that contains all of our Bible study series. There's also hundreds of inspiring articles about churches, conferences, and service projects. The fastest way to stay informed is to sign up for their free monthly newsletter. Disciples Today is also home to the ICOC Church Locator, where you can find contact information on hundreds of ICOC churches worldwide. There's also DT Heart and Soul, a matchmaking platform like eHarmony that hosts men and women from our family of churches. Finally, Disciples Today wants to hear from you. Please fill out their survey so they can know what your communication needs are in all the different parts of the world. Next, there's the Kidogo YouTube channel. That's us. We make Christian videos. Find our channel by searching for Kidogo, Keydogo. The videos feature inspiring stories, testimonies, and updates about upcoming events. We also have a series of videos that explain biblical doctrines and controversial issues. We also just uploaded our feature-length movie, Finding Guy. It's a documentary about a gay man who found Jesus and then started a worldwide movement to bridge the gap between the LGBT community and the church. The movie has received standing ovations from people all around the world. You can watch all 3 parts of the movie right here on YouTube. And please click the subscribe button so you can be notified when we make new videos. We're getting closer and closer to reaching 10,000 subscribers. Thank you for taking a moment to let us talk about global communication. We praise God for how He continues to bless our family of churches and keep us unified. God bless. Que especial poder ver o que Deus tem feito e como Deus tem usado vários irmãos para promover esse tipo de ação na nossa igreja. Como eu falei, muitos desses recursos, por enquanto, ainda estão na língua inglesa, mas algumas coisas estão sendo pouco a pouco traduzidas e a gente espera que você tenha acesso pleno a tudo que está sendo feito. Tem coisas muito legais, como a gente pode ver ali, como podcasts, né? Especialmente um podcast específico para mulheres. Tem ali também páginas do Hope, a gente pode ver o que Deus tem feito e agido por meio da benevolência, né? E materiais de estudo e coisas que estão sendo disponibilizadas, eu te encorajo a pegar. Hoje temos o Google Tradutor, que mesmo que tenha algo que não esteja em português, você pode tentar achar ali informações e achar coisas ricas para o seu relacionamento com Deus. Mas isso não é tudo. E só o que está acontecendo no mundo já é sensacional. Mas aqui em Brasília nós também estamos lutando e buscando melhorar a nossa comunicação e integração enquanto igreja. Nesses últimos tempos a gente tem reativado o nosso canal no YouTube. Agradeço também ao Ilamar, que tem gravado alguns cultos. E agora, nessa fase da pandemia, temos efetivamente ter nossos cultos aqui pelo canal. E é com muita alegria que nós já passamos de 200 inscritos. Nossos cultos têm tido uma média de 300 views. O culto com Salvador chegou a mais de 400 visualizações. E a gente queria muito te encorajar a se inscrever no nosso canal, né? Curtir o nosso culto e curtir os vídeos, para que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. É impressionante como Deus tem usado as redes sociais para alcançar pessoas. Nesse processo também temos tido a nossa página do Facebook, que surgiu agora na pandemia e tem crescido exponencialmente. A gente tem mais de 300 pessoas seguindo e todas as lives que temos feito têm tido em média 300 visualizações também por pessoa. São mais de 9 horas diretas assistidas na nossa página do Facebook. É incrível ver como Deus pode usar, né, essas ferramentas. E eu queria muito te encorajar, caso você não saiba utilizar ali, achar as lives, é só você ir no seu celular, na página ali do Facebook, ICI-BSB, o canal do YouTube também tem o mesmo nome. E lá na página você vai na aba de vídeos. E lá nos vídeos você vai ver todas as lives que estão gravadas, para que você possa se encorajar com o que os irmãos têm feito. Já temos mais de 15 lives feitas ali, com muito conteúdo bom. E nesse mesmo espírito nós gostaríamos de fazer um chamamento a você, irmão, que entende de mídia, que entende de marketing, que entende de fotografia. Já tem sido incrível ver o que Deus tem feito por meio dessas ferramentas das redes sociais e quantas pessoas têm sido impactadas e abençoadas por meio disso. Mas o que será daqui para frente? O que vamos construir a partir de agora?
E eu queria muito te encorajar, porque juntos a gente pode de fato fazer algo ainda mais significativo para Deus, para os nossos amigos, familiares, pessoas que estão precisando conhecer o Evangelho e conhecer a Deus mais profundamente. Então eu quero muito te encorajar, irmão e irmã, a juntarmos forças, de fato, para que a gente possa abençoar cada vez mais pessoas por meio dessas ferramentas que Deus colocou à nossa disposição. Então, o que será daqui para frente? Não sei, mas vamos construir juntos. E eu tenho certeza que vai ser muito especial. E com o objetivo de integrar a nossa igreja e melhorar a nossa comunicação entre familiares, amigos e membros, a gente quer comunicar para vocês que está sendo lançado hoje o nosso aplicativo da Igreja de Brasília. É isso mesmo que você entendeu. Estamos fazendo aqui um aplicativo e eu não tenho palavras para agradecer vários irmãos que contribuíram para que esse sonho virasse realidade. Mas sim, teremos a nossa própria rede social da nossa igreja, com muitas funcionalidades, e a gente preparou um vídeo especial para que você possa conhecer um pouquinho de como vai ser essa ferramenta que vamos usar bastante a partir de agora. Esperamos que você tenha gostado dessa novidade e que também tenha se encorajado com mais essa ferramenta para a gente poder se comunicar e se conectar enquanto igreja. A gente vai lançar esse aplicativo em 2 etapas. Na primeira etapa, os irmãos que possuem já o e-mail na nossa base de dados irão receber um e-mail com instruções de como fazer para você baixar o aplicativo e também seguir ali e finalizar os cadastros. Não se preocupe caso você não receba o e-mail. A segunda etapa, daqui 2 semanas, a gente estará abrindo o aplicativo para que todas as pessoas possam se cadastrar, e o cadastro é feito normalmente como qualquer outro aplicativo que você baixa aí disponível nas redes sociais. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para os dispositivos Android, mas estamos trabalhando duro para que até o fim da segunda etapa também possa estar disponível para os dispositivos iOS da Apple. Então, muito obrigado, irmãos, pelo culto, por estarmos juntos conosco essa manhã. Esperamos que o que foi falado aqui possa ter te encorajado e que isso, de fato, crie decisões profundas no seu coração, não só para estar mais perto de Deus, mas para estarmos mais perto também uns com os outros. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Tenham todos um ótimo dia.